Vamos começar a ler a partir do versículo 4. E diz assim a palavra de Deus: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e que já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão ou perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, e aqui é uma coisa curiosa, deixem-me fazer aqui um parênteses, notem o que é que ele diz, a vós, e ele podia dizer a nós também, que noutro tempo eras estranhos, esta era a nossa condição, éramos estranhos, inimigos no entendimento, pelas nossas obras más, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Até aqui a leitura da palavra de Deus, e eu gostaria de começar por ler o que o nosso irmão Alberto, no contributo que ele enviou para o estudo 2, disse, escrevendo-me ontem, disse ele assim: Carlos, ele até diz, Dear Carlos, já no canal, mais um pensamento para Colossenses. E diz ele, preferi enfatizar o tema no versículo 15. Como dizemos aqui, chover no molhado. Nós, irmão Alberto, nós aqui também dizemos o mesmo. Para não deixar dúvidas. Portanto, ele vai voltar a referir-se ao versículo 15, e eu, portanto, também não vou avançar para o versículo 16, vou ainda referir-me ao versículo 15, e depois ele também vai falar sobre o versículo 15, e se algum irmão tiver algum pensamento, esteja à vontade também a esse respeito. Eu ia começar por onde nós terminamos na semana passada. E na semana passada nós terminamos, já fora da hora, já quando o culto terminou, com uma questão lançada pelo nosso irmão José Balroado, porque nós estávamos aqui a falar acerca do Senhor como primogênito, e ele falou da questão de Jacó e de Esaú, nesta relação. E isto é particularmente importante. Aliás, eu não sei se vocês repararam, mas o nosso irmão Alberto, na semana passada, também falou na primogenitura de Israel. O Deus disse, Israel, meu primogênito. E isto que o nosso irmão Alberto falou, em parte, entronca com aquilo que o nosso irmão José Balroado referiu no fim, a questão que ele levantou no fim. O que o irmão Alberto referiu, se vocês se lembram, é que a palavra primogênito não significa, neste contexto, o que a palavra etimologicamente significa, ou seja, a palavra em si quer dizer o primeiro gerado. Mas quando é aplicado ao Senhor Jesus Cristo, não se refere a isso. Nem ao Senhor Jesus Cristo, nem até a outras personagens, como é o caso
referido pelo irmão Alberto. E outros casos que também referimos e analisamos na semana passada. A palavra primogênito, como tivemos ocasião de ver, significa ser colocado na mais elevada posição. Portanto, primogênito é, por assim dizer, um título de elevadíssima posição. E, portanto, quando o Senhor Jesus Cristo é referido como primogênito, a referência é a sua elevadíssima posição que ele tem, superior a tudo e a todos. Já falamos sobre isso na semana passada, mas o nosso irmão Alberto disse, se lembram, como exemplo, citou o caso de Israel. E disse, Israel, Deus diz, Israel, o meu primogênito. E dizia ele, já havia nações antes de Israel. Israel aparece depois como nação. E diz ele, estão a ver, portanto, primogênito não quer dizer o primeiro gerado, não foi a primeira nação, mas significa que Deus ia colocar a nação de Israel numa posição elevada. Isto é muito importante. No campo das nações no mundo inteiro, Deus colocou a nação de Israel numa posição elevadíssima, na posição mais elevada. Tanto que a Bíblia diz que a nação de Israel é a cabeça das nações. E, portanto, também não é por acaso que nós lemos acerca do Senhor Jesus Cristo que Ele é cabeça. Não é? E Ele é cabeça em vários domínios, não apenas na igreja, mas na criação e em todas as áreas, em todos os domínios, Ele é cabeça. E, portanto, a nação de Israel aparece como a cabeça das nações. Portanto, primogênito não quer dizer o primeiro gerado, necessariamente, a não ser que o contexto o refira assim, o mostre que é assim. De outra forma, nós vemos, como é o caso citado das nações, que Israel é chamado meu primogênito. Isto entronca com o irmão José Balroado. E entronca aonde? Quando a Bíblia diz, quando Deus diz Israel, meu primogênito, e está a se referir à nação de Israel, é mais profundo do que Israel como nação. Está a falar de Jacó. Porque Jacó deixou de se chamar Jacó e passou-se a chamar Israel. E a nação de Israel alcançou o estatuto de primogênito, de posição elevadíssima, por causa da pessoa chamada Israel. Por causa da pessoa chamada Jacó. Que, como nós sabemos, não era o primogênito realmente, etimologicamente. Quem nasceu primeiro foi Esaú e depois é que nasceu Jacó. No entanto, apesar de Esaú ter nascido primeiro, quem obteve o estatuto elevadíssimo foi Jacó. Portanto, normalmente, o primeiro filho tinha o estatuto elevado de primogênito, mas podia não ter. E o caso de Jacó, não é? Que depois se chamou Israel, é um exemplo paradigmático disso. Apesar de Esaú, seu irmão, ter sido o primeiro filho, ser literalmente o primogênito, quem de facto recebeu a primogenitura e todo o direito que a primogenitura trazia, todo o privilégio que a primogenitura trazia e todo o poder elevado que a primogenitura trazia foi Jacó ou Israel. E isto é muito importante nós termos esta compreensão para percebermos que primogênito é mais do que ser primeiro filho. Para além disso, é um estatuto elevadíssimo. E a pessoa que até poderia ser o primeiro filho e nesse sentido seria primogênito, poderia perder este estatuto e o estatuto ser dado a outrem. Portanto, este era o primeiro caso que eu queria referir e que penso que entronca naquilo que o irmão José Balroado referiu na semana passada. Portanto, a primeira pessoa nascida na família não é necessariamente o primogênito. Primogênito é mais do que simplesmente nascer primeiro. E no caso do Senhor Jesus Cristo, não há dúvida nenhuma que o que está ali referido não é o facto de ele ter nascido primeiro, mas é o facto do estatuto elevadíssimo que ele tem e que nós já vimos. Aliás, eu gostava que vocês vissem, por exemplo, que lemos na Carta aos Hebreus, eu gostava que vocês lessem na Carta aos Hebreus, por exemplo, e isto é uma passagem que nós ainda não lemos, são várias as passagens na Bíblia que se referem ao Senhor Jesus Cristo como primogênito. E, portanto, como eu digo, primogênito significa um estatuto elevado que ele tem um estatuto elevadíssimo. E em Hebreus 1, 6, nós lemos assim, e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, está-se a referir ao Senhor Jesus Cristo, quando Deus introduz no mundo o primogênito, versículo 6, do capítulo 1 da Carta aos Hebreus, diz, e todos os anjos de Deus o adorem.
E cá está. Primogênito é um título tão elevado, tão elevado, tão elevado, relativamente ao Senhor Jesus Cristo, que é um título divino. No caso do Senhor Jesus Cristo é um título divino. Porque ele é apresentado como primogênito, porque ele é apresentado numa posição tão elevada, que só Deus a tem. Porque só Deus é adorado. E a Bíblia diz, todos os anjos o adorem. Ora, não há ninguém que seja adorado, a não ser Deus. Ninguém pode ser adorado a não ser Deus. A Bíblia é muito clara sobre isso. E nós temos vários exemplos de personalidades a quem quiseram adorar e a adoração foi recusada. Enquanto que o Senhor Jesus Cristo, quando o quiseram adorar, ele recebeu a adoração. Em várias situações, quando ele cá estava na terra, as mulheres adoraram, os discípulos adoraram, ele foi adorado várias vezes, nunca recusou a adoração. Ao contrário de anjos, que recusaram tal, e de homens, como João, até no céu, que recusaram tal. Mas aqui nós vemos que, exatamente por ele ser primogênito, e cá está a posição elevada, os anjos devem adorá-lo. E isto vem reforçar tudo aquilo que temos dito acerca do Senhor Jesus Cristo. Depois nós temos uma outra passagem que nós vamos ver mais à frente, em Colossenses, no capítulo 1, em Colossenses 1, que é onde nós nos encontramos. Vocês vão de reparar que no versículo 18 temos outra vez uma outra alusão portanto, no versículo 15, que é onde nós nos encontramos, temos aqui o Senhor Jesus Cristo referido como sendo o primogênito de toda a criação. E aqui temos aqui uma alusão, uma vez mais, à sua divindade. Não é? Vocês vão reparar que, por exemplo, o versículo 19 diz: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Mas acho que é no capítulo 2, exatamente no versículo 9, que lemos que plenitude é essa. Porque nele, versículo 9, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E, portanto, o que nós vemos é o Senhor Jesus Cristo como primogênito da criação, vemos-lo como Criador, vemos-lo como Deus, vemos que nele habitou a plenitude toda da divindade. E, portanto, ele era Deus. Temos falado bastante acerca disto, mas eu gostava de referir o versículo 18, como eu estava a dizer. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito de entre os mortos. Cá está outro título de primogenitura que lhe é atribuído. Primogênito de entre os mortos. Isto significa que ele tem a posição mais elevada entre os mortos. Há dois conceitos aqui que alguns podem ver com este título do Senhor. E eu, na minha ótica, daquilo que eu depreendo nas Escrituras, o conceito que melhor se coaduna com a realidade que nós temos aqui é que ele é o primogênito no sentido que temos estado a analisar, e não no outro. Porque em relação ao Senhor Jesus Cristo já percebemos que sempre que a primogenitura lhe é atribuída, seja pelos mortos, seja pela criação, seja pelo que for, não é? Tem a ver com um lugar de posição elevadíssima e não com nada que tenha a ver com geração, que ele tivesse sido gerado, porque ele não foi gerado. Aqui eu quero fazer um parênteses, que é o seguinte. Sabem que aqueles que atacam a divindade do Senhor Jesus Cristo tentam diminuí-lo e tentam dizer que Jesus Cristo não é Deus. Não é? E alguns até chegam ao ponto, como vocês sabem, no capítulo 8, se não estou em erro, de Provérbios, nós temos ali uma das maiores declarações da sabedoria. E claramente o Senhor Jesus Cristo é aquela sabedoria que ali está. Mas as testemunhas de Jeová, que atacam a divindade do Senhor Jesus Cristo, tentam dizer que ele não é Deus, não é? Eles são inimigos do Senhor Jesus Cristo. Eles têm uma tradução da Bíblia adulterada. Aliás, as traduções da Bíblia deles são todas adulteradas, como vocês sabem. Eles até tiraram versículos da Bíblia e torceram versículos da Bíblia, etc. E eles torcem Provérbios capítulo 8 de tal maneira para dar a ideia, penso que é Provérbios 8, para dar a ideia de que o Senhor Jesus Cristo é criado, ou que a sabedoria é criada. Percebem? E o que não pode ser.
Aliás, a passagem, a tradução correta, que é como está em qualquer outra versão da Bíblia, é que a sabedoria estava presente. Não é que teve início, mas estava presente. Ela sempre esteve presente. E o Senhor Jesus Cristo esteve sempre presente. Aliás, Ele é intérprete de tudo o que acontece desde antes da fundação do mundo. Mas o que eu queria chamar a vossa atenção para isto, aqueles indivíduos que são inimigos do Senhor Jesus Cristo são tão ignorantes, e tão ilógicos, e tão contraditórios que nem percebem como é que a sabedoria podia ter início. Quando dizem que o Senhor Jesus Cristo é sabedoria, e quando tentam dizer que a sabedoria teve início, que o Senhor Jesus Cristo teve um início, para dizer que Ele não é Deus, não é? Porque Deus é eterno, Deus não tem início, não é? Então isso era a mesma coisa que dizer que eles acreditam num Deus que não era sábio. E que só a partir de uma determinada altura é que a sabedoria passou a existir. Porque antes havia um Deus sem sabedoria. Isto é muito grave. Isto é atentatório da dignidade de Deus. E lá está o que acontece. Não se pode beliscar uma das pessoas da divindade sem beliscar toda a divindade. Quando se tenta diminuir parte da divindade, diminui-se toda a divindade. Quando eles atacam o Senhor Jesus Cristo, estão a atacar Deus. Quando eles diminuem o Senhor Jesus Cristo, eles estão a diminuir Deus. O Deus que eles dizem que é diferente, que não é. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que a mim vê o Pai. E, portanto, este assunto é um assunto de veras importante. Este é um assunto que nós estamos aqui a estudar, por isso é que estamos a estudar a Palavra de Deus. Temos que ser firmes, temos que ser sólidos, temos que conhecer bem as Escrituras, que é para sermos bons soldados de Jesus Cristo, irmos para a batalha e defendermos-lo, como Ele é, como a Bíblia o apresenta. Isto é muito importante. Mas dizia eu, primogênito dentre os mortos. Sabem como é que muitos interpretam isto? Pensam que o Senhor Jesus Cristo foi o primeiro ressuscitado dos mortos. O primeiro gerado dos mortos. Ou seja, o primeiro ressuscitado. Bem, isso é pegar na tal palavra, primogênito, e interpretá-la pela via errada, que é o que alguns têm feito nas outras vias. Quando a Bíblia, no meu entender, fala aqui, até porque, olha, primeiro, depois já outra coisa curiosa. Quando se fala primogênito dos mortos, para já dos mortos não é dos ressuscitados, é dos mortos. Ainda não ressuscitaram, são mortos. O primeiro morto foi Abel. Se fôssemos pela via da interpretação literal, que é etimológica, que é primogênito significa o primeiro morto foi Abel, não foi Jesus. E depois de Abel muitos outros morreram. Até que depois, um dia, já muitos tinham morrido, morreu também o Senhor Jesus Cristo. E, portanto, ele não é primogênito também pela via da interpretação etimológica da palavra como o primeiro morto. Ora, nós também podemos dizer outra coisa. O Senhor também não foi o primeiro ressuscitado. Porque outros foram ressuscitados antes. Alguns depois dizem assim, mas eu fui o primeiro ressuscitado na ressurreição para nunca mais se morrer. É verdade. Mas eu creio que não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é dizer que o Senhor Jesus Cristo tem a tal posição elevadíssima entre os mortos. Entre os mortos ele tem posição elevadíssima. Ele não é um morto como o outro. Ele foi um morto que tragou a morte. Ele não é um morto que não tem nada a ver com os outros. Ele está muito acima dos outros, porque os outros não puderam fazer nada diante da morte, mas ele, ao morrer, tragou a morte e venceu a morte. E, portanto, ele, entre os mortos, tem uma posição que mais nenhum morto tem. Porque ele venceu a morte. E por isso eu creio que primogênito é um título honorífico dado ao Senhor Jesus Cristo, exatamente pela vitória que ele teve sobre a morte. E eu creio que é isso. Por último, gostava de dizer o seguinte. Sabem que houve um grande pintor, que todos nós já ouvimos falar dele, chamado Miguel Ângelo. Miguel Ângelo, como vocês sabem, foi um grande pintor. E um dia, ele estava a fazer uma grande obra dele,
que eu penso que a grande obra dele foi a obra da Última Ceia. Ele estava a fazer a pintura da Última Ceia, estava a retratar a Última Ceia que a Bíblia refere, e quando ele acabou a obra de retratar a Última Ceia, em que o Senhor Jesus Cristo era a figura principal, ele pediu a um amigo em quem ele confiava muito para fazer uma análise crítica à obra que estava ali, acabada de fazer. E esse amigo virou-se para ele e sabem qual foi a reação dele? Ele disse assim: epá, o cálice que ele tem na mão está fantástico. Reparem, ele pediu para fazer uma análise à obra, ok? O Senhor Jesus Cristo era ali a figura principal. E ele virou-se e a reação dele disse assim: epá, o cálice que ele tem na mão está fabuloso. E ele disse assim: ah é? Sabem o que ele fez? Pega outra vez na ferramenta da pintura, nos pincéis, e eliminou o cálice da mão. Por que estás a fazer isso? Isto é uma obra fantástica, o cálice está deslumbrante e não sei o quê. E ele virou-se e disse: não, a atenção tem que ser para ele. Se aquilo não está a chamar a atenção para ele, mas para o cálice, a obra está mal feita. E é isto que eu quero chamar a vossa atenção. E é isto que a Bíblia permanentemente faz. A Bíblia está permanentemente a chamar a atenção para o nosso Senhor. Ele deslumbra na morte, Ele deslumbra na vida, Ele deslumbra na criação, Ele é o único em tudo e ninguém lhe pode fazer sombra. É o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria deixar este pensamento porque é fantástico. Para finalizar a minha intervenção, gostaria só de fazer referência a uma coisa que eu já tenho dito algumas vezes. Quando aqui a Bíblia diz que Ele é o primogênito da criação, que Ele tem este papel distinto na criação, aliás, convém até reler aqui o versículo 15, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Depois, hão de reparar que depois das referências que são feitas no versículo 16, chega ao versículo 17, e também há mais referências acerca da importância dele na obra da criação, e o versículo 18 diz: e ele é cabeça do corpo da igreja. Ou seja, ele tem uma posição elevadíssima na criação, e no corpo, na igreja, ele é cabeça. Posição elevadíssima. E o pensamento que eu queria dar é o seguinte: quando a Bíblia fala aqui que ele é o primogênito da criação, está a falar da criação física. Está a falar dos céus, da terra que ele criou, está a falar disto. Mas vocês sabem que ele fez uma nova criação. E ele na nova... Quando a Bíblia fala aqui em primogênito da criação, não está a referir à nova criação. Está-se a referir à velha criação. Mas deixai-me dizer que eu quero aqui dizer isto que me parece que é oportuno e faz sentido para a nossa instrução. Em relação à nova criação que ele fez, porque ele fez uma nova criação, não é? Se alguém está em Cristo, lembram-se? Nova criação é. Literalmente, é o que está lá no versículo. Não diz nova criatura, mas é nova criação. As coisas velhas passaram, isto que tudo se fez novo, nova criação. E ele, de facto, fez esta nova criação. E a nova criação é a igreja, que é um corpo, e é ele que é a cabeça. E a cabeça com o corpo faz uma criatura, nova criatura. Nova criação. Temos esta obra. E ele, nesta nova criação, como em qualquer coisa, ele está sempre no topo. Ele é a cabeça. Ele é o primeiro. Sempre. Ele disse: eu sou o primeiro e o último. Ele é o primeiro. E estou a dizer isto porquê? Quando nós lemos nas Escrituras, não vamos agora ler as passagens, mas elas são facilmente encontradas, nós temos o apóstolo Paulo escrever várias cartas a vários crentes. Por exemplo, ele fala de um crente que é chamado o crente segundo. Eu já disse isto algumas vezes. Há um crente que é chamado segundo. Há um crente que é chamado terceiro. Literalmente é chamado tércio. Tércio quer dizer terceiro. Foi quem escreveu a carta aos Romanos. Paulo ditou e o tércio, que é o terceiro, escreveu. Depois ele fala também de um crente chamado irmão quarto.
Nunca lemos temos o irmão segundo, temos o irmão terceiro, temos o irmão quarto. Nunca lemos na Bíblia de um irmão primeiro. Porque o primeiro é ele. O primeiro é reservado apenas para ele. E o meu desejo e a minha oração é que ele também seja primeiro nas minhas decisões. Tomemos-lo sempre em primeiro lugar nas nossas decisões. E ele deve estar sempre em primeiro lugar. Antes da gente consultar quem quer que seja, o que quer que seja, quando fazemos uma análise e temos vários dados para a análise, o primeiro dado da análise é ele. Ele deve ser primeiro em tudo. Que o Senhor nos ajude. Se algum irmão tiver algum pensamento, faz favor. Se não, vamos ouvir o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por mais esse encontro, esse estudo bíblico na Igreja Quinta do Conde, de quem tenho forte saudade por cada um de vocês e oro continuamente por cada família. Colossenses capítulo 1, verso 15, estamos destacando a primogenitura de Cristo. Lembrando que no último encontro foi muito bom destacar e distinguir cada sentido do texto. O texto diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogenitura significa um ato quando a posição, e não quanto aqui a situação. Falamos já e discutimos esse tema. Agora, não podemos misturar o Criador com a criatura. Isso por simples 4 razões, bem breves. A primeira, Cristo não pode ser confundido ou atrapalhado com primogenitura, ou mesmo sendo unigênito, ou um ou outro. O Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14, o verso 18, ou João 3,16, famoso versículo, mostra e distingue estes termos. E o contexto define o significado da palavra. Quando o primogênito é de uma classe, e isso é importante, a classe sempre vem no plural. Eu vou explicar. O que queremos dizer? O verso 18 desse mesmo capítulo 1 de Colossenses diz sobre uma classe onde Cristo é o primogênito. A classe dos que estão dentre os mortos. Cristo é o primeiro naquela situação, o tipo daquele que está entre os que vão ressuscitar. Cristo é o primeiro, o primogênito. Há um outro texto em Romanos capítulo 8, lá no verso 29, que diz que Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. A classe dos irmãos, Cristo é o primeiro, na razão de ser, portanto, o proponente desta classe. A criação aqui sempre está no singular. Veja o verso 15, que diz que ele é o primogênito de toda a criação. Criação aqui, singular. Se essa classe de criação estivesse no plural, criações, Cristo seria o primeiro a ser criado daquela classe de criações. O texto precisa ser lido com calma e precisamos aprender a enxergar cada palavra no tempo verbal e simplesmente distinguir e aprender a enxergar se está no plural, no singular, e assim vamos. Se Paulo estivesse ensinando aqui, em Colossenses, que Cristo era uma criatura, ora, se fosse o primeiro a ser criado, ele estaria em contradição. Ele estaria, então, concordando com a seita agnóstica, que ensinava a heresia de que Cristo era uma emanação, um espírito criado, mas a carta aqui é nítido e certo que ele escreve para combater esse ensino falso. E a quarta e última razão que nós podemos destacar de que Cristo não foi criado, como aparece no texto, ser primogênito, é impossível ser Cristo criatura e criador ao mesmo tempo. Veja o verso 16 desse texto que termina ou que segue. Porque nele foram criadas todas as coisas. E o texto segue.
Assim, Jesus é o primogênito no sentido que ele tem a preeminência, que ele tem a prioridade, supremacia. E falamos isso e destacamos a importância de Cristo ser prioridade em nossa vida e em tudo o que fazemos. Ele ensina aqui, de forma muito clara, que existia Jesus antes da fundação do mundo, antes da criação. Jesus já fazia parte da Trindade, o Pai, o Deus Espírito e o Deus Filho. A criação foi feita por intermédio de Cristo, com a participação e concordância de todos os membros da Trindade. Em essência, podemos destacar e aprender assim: Deus é invisível, mas é em Jesus Cristo que podemos ver, é em Jesus que podemos compreender a pessoa de Deus. Assim também podemos ver e vamos entender que a natureza revela a existência de uma sabedoria e de um poder magnífico de um Deus criador. Mas a natureza, ela não pode evidenciar a própria existência da pessoa de Deus. E isso vai acontecer com a pessoa de Jesus Cristo, que se manifesta, o Deus encarnado, para revelar o Pai. Como diz em João capítulo 14, quem vê a mim, vê ao Pai. Mas a natureza não pode revelar as próprias essências de Deus, a menos que a gente entenda e conheça a Jesus Cristo. E aqui eu faço uma pergunta: o que estamos dispostos a fazer para conhecer esse Deus em Cristo Jesus? O que estamos dispostos a nos dedicarmos para compreender e aprender deste Jesus? Será que limitamos no tempo, um final de semana, ouvindo, ou de vez em quando lendo algumas porções das Escrituras, ou queremos entender avidamente quem é a pessoa de Jesus Cristo? É somente em Jesus Cristo que o Deus invisível revela-se de maneira e de forma perfeitamente para todos aqueles que aceitam e creem no Senhor. Que Deus nos abençoe.